Evangelho segundo Lucas, estamos lendo hoje o capítulo de número 22. Antes de nós iniciarmos a leitura do capítulo de hoje, quero estar lembrando a todos que a partir do dia 11 de março desse ano de 2021, que é uma quinta-feira próxima, nós estaremos iniciando a nossa leitura agora no Antigo Testamento. Nós vamos começar a ler o livro de Gênesis. Então você vai se preparando aí a partir de quinta-feira, dia 11, estaremos lendo o livro de Gênesis. Nesse capítulo 22 aqui de Lucas, do versículo 1 até o versículo de número 6, o destino de Jesus Cristo aqui na Terra entra, assim vamos dizer, num ciclo final aqui na Terra. O diabo corrompe o coração de um dos seus discípulos e o incita a trair o Mestre. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas vai ao encontro dos líderes religiosos e, junto a eles, firma um acordo e um sinal. A emboscada deveria ser feita à noite, quando as multidões não estivessem por perto, e o plano seria dado assim, com um beijo na face do Senhor. Versículo 6. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Do versículo 7 até o versículo 20, Jesus Cristo então ele reúne os seus discípulos para um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, que é a instituição da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Versículo número 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. O sacramento ministrado pelo próprio Jesus, que deve ser guardado até a volta do Senhor e repetido como memorial à sua morte e ressurreição. Versículo 19 diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de comer o pão, de cear o pão, no versículo 20, Jesus diz assim: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Versículo 21 a 23, durante então a celebração da ceia, Jesus Cristo anuncia oficialmente que será traído por um dos discípulos. Versículo 21. Todavia, a mão do traidor está comigo na mesa. Aí isso daí vai gerar uma perplexidade e inquietação neles. Versículo 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Do versículo 24 até o 27, daí em diante, então, inicia uma discussão entre eles sobre quem era o maior discípulo. Versículo 24 diz assim: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus Cristo ouve tudo e dá uma lição. Versículo 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ele ensina que a grandeza não está em ser servido, mas em servir. Versículo 27. Pois qual é maior? Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. No reino de Deus a honra é de quem serve. Do versículo 28 até o versículo 34, Jesus começa a abrir o coração para os seus discípulos amados que lhe seguiram durante aqueles 3 anos e meio. Ele deixa claro que o esforço que eles fizeram para segui-lo não será perdido, vamos dizer assim, na memória de Deus. Versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Após isso, ele diz que Pedro está prestes a passar por uma grande provação. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Este, por sua vez, garante que irá com o Senhor até a morte. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão
como para a morte. Após isso, ele diz que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro o negará. É muito importante que estejamos nós atentos às palavras do Senhor a nosso respeito. Embora pareça rude, Jesus está apenas preparando o seu discípulo para a realidade. Versículo 31 a 38, o cuidado de Jesus Cristo com seus discípulos é o mesmo que um pai tem por seus filhos. Ele sabia tudo o que lhe aguardava e para que eles não fossem pegos de surpresa, lhes deu várias advertências. No versículo 39 até o 46, nós vemos Jesus ali no Getsemane, versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E Jesus vai, ele ora ao Pai, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, ele orou até que o seu suor se tornou como em gotas de sangue. Versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E lá no jardim, Judas Iscariota chega a esse lugar. Vários soldados o acompanhavam, mas permaneciam escondidos na penumbra. Jesus vai ao encontro de Judas, vai ao encontro de Jesus e o sauda com um beijo. Este era o sinal que diferenciava o mestre dos demais, para não acontecer de prenderem a pessoa errada. Versículo 48. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? No versículo 49 a 54, ao perceber o que estava acontecendo, os discípulos pensaram em partir para a briga com os soldados. Versículo 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Pedro não hesitou e arrancou a orelha de um deles. Jesus Cristo, ao ver aquilo, ordenou que ficassem quietos. Versículo 51. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Do versículo 55 ao 62, após então a prisão de Jesus, enquanto os guardas o levavam, Pedro seguiu a distância. No caminho ele foi abordado 3 vezes e por 3 pessoas diferentes, e em todas elas negou que conhecia Jesus Cristo. Versículo 60. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. A semente do pecado em nós nos leva a fazer coisas terríveis. Sabemos que Pedro amava Jesus, mas o medo, a incerteza e a tragédia suplantaram esse amor. Versículos 61 e 62 diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Do versículo 63 ao 71, diante de um julgamento ilegal, na calada da noite, o mestre dos mestres foi interrogado. Acusações injustas e falsas foram tidas por verdade. Tudo isso acabou quando, ao ser questionado se ele era Cristo. Versículo 70. Então disseram todos: Logo tu és o Filho de Deus. E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então daí em diante, as autoridades judaicas tinham a confissão que queriam. Condenaram a Jesus por blasfêmia, pois diziam que ele não era o Messias. Para terminarmos a nossa leitura do dia de hoje, o versículo 71. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Então, com esse versículo, nós terminamos a leitura do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.